Doutor, tenho uma pergunta a respeito de pessoas que fizeram tratamentos de quimioterapia. São medicamentos fortes, né? E isso pode dar algum efeito colateral que atinja o coração? De duas formas. Hoje em dia, os quimioterápicos eles são menos invasivos em órgãos que não são diretamente relacionados à intenção da quimioterapia. A quimioterapia ela tem a função de bloquear células cancerígenas e matá-las. Ponto. Nos primórdios, quando eu falo primórdio, parece que eu estou falando há 500 anos, mas eu estou falando de coisas de 10 anos, tá? Existem substâncias que eram utilizadas, hoje graças a Deus não mais, mas eles eram os primeiros quimioterápicos, eles tinham efeitos colaterais. E alguns deles, né, tipo a adriamicina, que eram substâncias que a gente utilizava para contenção das primeiras formas de quimioterápicos, eles tinham um efeito como uma reação secundária a atacar outras células também, principalmente o músculo cardíaco. Então eles desenvolviam uma insuficiência cardíaca por quimioterapia. Isso é um dos dados. De outra forma, abordando de uma outra maneira, toda patologia que tem esse viés, né, ela leva à produção do quê? Do estresse. Ela leva à produção de substâncias que são tóxicas. E como isso, ela produz o quê? Aumento das citocinas, que são aquelas as incretinas, então outra coisa que começa a subir e são fatores de risco cardiovascular, né? Assim como o diabetes também são doenças que têm o quê? Elas têm uma maior tendência a desenvolver doenças do coração. Assim como mulheres que passam pela menopausa, por exemplo, quando você faz o bloqueio hormonal, ou quando a mulher faz uma esterectomia, ou quando ela entra na menopausa, ela começa a desenvolver uma maior tendência a desenvolver doenças do coração também, né? A menopausa é algo que judia demais da mulher, que eu acho que a gente podia até uma outra ocasião abordar, falar de menopausa. A menopausa é um paradigma na medicina hoje em dia, e nós como médicos tratamos muito mal as mulheres menopausadas, né? Porque a menopausa causa tanto dano à mulher. Eu estou mudando de assunto, tá? Então, você percebeu, né? Então, que ela entra, muitas vezes a mulher está na menopausa, toma antidepressivo, mas o problema dela não é depressão, é falta de hormônio, que vem do colesterol, que passa pela suprarrenal, que vai pelos ovários, que vai transformar em neurotransmissor lá no cérebro. Serotonina, dopamina, GABA, né? Acetilcolina. Então, esses hormônios, esses neurotransmissores são feitos a partir do colesterol. Você viu como o colesterol não é tão ruim? Aí o que acontece? Ela tem uma baixa na progesterona, uma baixa no estrogênio, porque ela entrou na menopausa. O que acontece? Ela entra em depressão. Aí a gente vai lá dar o quê? Antidepressivo. Quando o problema dela é hormonal. Evidentemente não é toda mulher que pode tomar hormônio. Exatamente. Mas você tem outras alternativas. Você pode entrar com aquelas pró-hormônios, que são os nossos benditos magnésios da vida, os nossos zinco, os nossos selênios, as coenzimas Q10, que a gente vai abordar no outro dia, que fazem com que você tenha uma melhora na produção desses neurotransmissores sem você passar pelo hormônio. Não é esta a abordagem. É que a gente estuda muito pouco esse processo e acaba não entendendo. E tudo aquilo que não entendo eu coloco embaixo do tapete. Então, mas a gente vai falar disso em outra ocasião. Doutor, então, pelo que eu vejo aqui de tudo que a gente conversou, uma consideração final, que seria mesmo a mudança de hábito, não é isso? Conhece-te a ti mesmo, né? Eu lembrei de uma frase que a gente leu ontem à noite: pedir será dado. Mas é muito legal, isso é outra coisa. Mas é assim, o que a gente tem que fazer é pedir para nós mesmos pela saúde. Quando a gente quer saúde, a gente tem que se mobilizar para tê-la. Saúde não cai do céu, a doença vem sozinha. A saúde é uma conquista. Nós precisamos preservar a nossa saúde. Por quê? A tendência do dia que nós nascemos é a morte. Nós não caminhamos do dia que nascemos para a vida, nós caminhamos em direção à
Morte. Nosso corpo começa a deteriorar no dia em que nascemos. Né? Perdemos células da pele, começa a perder neurônio, começa a perder hormônio. Então o que nós temos que fazer? É entender o que está acontecendo com o nosso corpo, procurar preservá-lo e repor aquilo que está faltando. Muitas vezes a gente se trata tão mal, né? Uma outra situação, né? Pessoas que ingerem substâncias nocivas, tipo álcool em excesso, outras drogas, para as muletas. Então a gente tem que se entender, a gente tem que entender o nosso corpo como um todo e saber que aquilo que eu faço hoje vai refletir no futuro, porque a gente acha que está fazendo aqui e vai ficar aqui. Não, nós não buscamos a nossa saúde para hoje, nós buscamos a saúde para um todo, para a nossa vida como um todo. Se eu não me cuidar hoje, eu vou sofrer lá na frente ou daqui a um tempo. Então eu preciso preservar a minha vida. Eu preciso diminuir essa velocidade de decomposição do meu corpo. Eu preciso tratá-lo de forma a que ele se preserve com qualidade o máximo de tempo possível. Então nós precisamos, como a gente fala, olha, vamos tentar ser felizes, vamos buscar uma maneira de ser uma vida mais completa, né? Buscar, eu sei que é difícil nessa condição que a gente vive hoje, de muita correria, muita competitividade, mas dentro disso a gente tem uma situação que a gente pode buscar, mesmo através, isso é uma coisa que a gente pode falar depois de uma outra ocasião, do estresse positivo e estresse negativo. Que tem aquele estresse que te manda adiante, que você vai buscar novas fronteiras, e tem aquele estresse que te deprime, que joga você no chão. Você pode escolher também. A vida é uma situação de escolhas. Nós precisamos escolher a vida que queremos ter. E isso é uma grande pergunta que eu deixo no ar. Que vida a gente quer ter? Qual é o futuro que a gente quer ter para a nossa vida? Qual é a saúde que eu quero ter? Isso é uma escolha. Fica aqui o recado e fiquem com Deus. Um bom dia. Doutor, muito obrigada pela sua participação. E, infelizmente, a gente não pode mais fazer perguntas, mas eu adorei a sua participação. Eu acho que a gente pode voltar falando sobre outras doenças, outras coisas, porque o doutor é muito rico de informação e eu acho que isso é muito importante para os nossos ouvintes. Então, um super abraço e foi um prazer falar com o doutor. Bom, estou à disposição. É que eu sou muito curioso, né? Então eu busco muitas formas de fazer medicina. Acho que eu não consigo entender a medicina de uma maneira só. Então eu tenho que buscar formas de entender a vida, de entender corpo, mente e espírito. Então a gente precisa buscar isso durante a vida. Então é um recado para todo mundo e vamos ser felizes. Eu acho que a felicidade ainda é o melhor remédio. Ser feliz, eu não sei como, mas a gente precisa achar a cada um a sua maneira, cada um tem a sua vocação, né? As nossas válvulas. A vida nos impinge um monte de situações, a gente precisa saber entender e lidar. Né? Se te derem um limão, a gente faz uma limonada. Vamos tentar ser felizes do jeito que der num mundo tão competitivo. Tenham todos um bom dia. É isso aí. E termina aqui mais um programa Ao Céu Pro Saúde, a serviço da vida e da saúde, até sábado que vem. Muito boa tarde. Você ouviu na Showtime Ao Céu Pro Saúde. Ao Céu. Ao Céu Pro Saúde.